Olá pessoal, eu sou Daniel Alexandre e hoje eu vou fazer um vídeo a pedido do Ricardinho, do Brother do Syntax, né, que ele estava comentando lá no grupo que não tem vídeo de qualidade aqui no YouTube brasileiro sobre investimentos, que está raro de encontrar vídeo de qualidade e realmente são poucos, né, poucos YouTubers que fazem vídeo de qualidade e aí eu decidi fazer um vídeo um pouco diferente, talvez um pouco diferente das expectativas dele também. O tema desse vídeo vai ser o que o investidor comum não entende sobre macroeconomia. Fiz algumas anotações aqui e eu vou tentar seguir mais ou menos o, que, o que eu anotei, né? Esse vídeo ele não vai ter tanta edição, tantos cortes, então ele vai acabar sendo mais monótono, mas se você conseguir prestar atenção, eu acho que você vai conseguir extrair coisas boas desse vídeo, tá? Então, a primeira coisa que eu diria que o investidor comum ele comete erros ou que ele não entende sobre macroeconomia é que, primeiramente, macroeconomia é uma coisa que todo mundo tem uma opinião, né? Uma coisa muito fácil de você ter uma opinião sobre macroeconomia, porque não tem barreiras. Praticamente todo mundo ele pode chegar e falar bem assim, olha só, a eleição presidencial de 2026, se o candidato tal ganhar, o Brasil vai estar horrível. ah, tipo, todo mundo pode ter uma opinião como essa. Isso é uma coisa muito geral e não tem barreiras. É diferente da análise fundamentalista, por exemplo, porque para você dar uma opinião de análise fundamentalista, você tem que ter pelo menos noções mínimas de contabilidade. Ou seja, você tem que entender ali, o que é receita, o que é lucro, é, noções mínimas, tá? Se você souber mais contabilidade, você vai fazer análises melhores. Isso daí é a natureza da análise fundamentalista, ela é uma análise da contabilidade dos resultados da empresa, então se você souber mais contabilidade, você analisa melhor. Mas se você tiver uma noção mínima, você consegue expressar uma opinião. O problema da macroeconomia é que os investidores comuns, eles não precisam nem ter uma barreira, uma noção mínima para ter um comentário sobre macroeconomia. E isso daí acaba abrindo a oportunidade deles expressarem suas paixões, né? Quando eu falo suas paixões, é os seus posicionamentos, suas visões de mundo. é, E essas paixões fazem eles se deslocar de uma postura mais racional. Ou seja, eles não comentam, por exemplo, eu acredito que isso daqui vai acontecer baseado na minha análise racional. Não, eles estão torcendo para que aquele evento aconteça. Em inglês a gente chama isso de wishful thinking, que é ah, você ter um pensamento que você está torcendo para que um evento aconteça, mesmo que talvez não é o mais provável de acontecer ou não é o mais racional, mas você torce para aquilo aconteça. E um erro dos investidores comuns, né, alguns deles, é que alguns valorizam a macroeconomia demais, quando provavelmente eles deveriam estar focados em outras coisas. Por exemplo, a pessoa chega, tem um exemplo típico, né? Aí fala assim, cara, o Brasil acabou, não vou investir no Brasil porque olha como é que tá o Brasil, tá uma porcaria. Ou fala assim, não, eu tô esperando até 2026, vou esperar aqui porque eu quero ver o resultado das eleições e não sei o quê. Assim, é, isso daí é uma supervalorização da macroeconomia. Você está basicamente decidindo se você deve estar investido ou não baseado na macroeconomia ou baseado na eleição de 2026. Você está supervalorizando a macroeconomia, tá? Mas tem o outro extremo também que é um erro, que é dizer que macroeconomia não serve para nada. E isso daí é um outro erro que investidores comuns, quando eles não erram num extremo, eles erram no outro, geralmente. E por que isso é um erro? Porque a macroeconomia, de fato, ela afeta suas empresas. Essa visão de que macroeconomia não serve para nada, geralmente ela é sustentada por investidores bilionários brasileiros, tipo, vários deles eles comentam coisa do tipo, macro não serve para nada. Tem o Luiz Alves Paes de Barros, né, que ele vai falar tipo assim, política não serve para nada, o que importa são as empresas e tal. E assim,
O que eles estão falando faz sentido no sentido de que eles reconhecem que o que fez eles ficarem ricos não foi saber quem é que vai ser eleito em 2026 ou o impacto. Não foi isso. O que fez eles ficarem ricos foi justamente entender o que que como é que você sabe que uma empresa é bem tocada, entender os números, as noções de contabilidade, esse tipo de coisa. E também vários deles investiram tipo há várias décadas atrás, então tipo eles foram ali pioneiros nesse sentido, né? O Barsi, por exemplo, o Barsi investe desde 1970, alguma coisa assim. Então, tipo, o cara tem 50 anos investindo. É, o efeito dos giros compostos ajuda bastante na criação dessas fortunas bilionárias. E eles entendem que o principal não foi conhecimento de macroeconomia para eles, foi justamente entender o que é uma empresa bem tocada, o que não é, e você saber se posicionar nas que são bem tocadas, né, nas que são bem geridas e você não estar nas que são mal geridas, né, má geridas. Mas por que eu argumentei bastante dizendo assim, ok, faz sentido eles falarem isso, mas por que também está errado falar isso? Porque a macroeconomia, ela de fato afeta as empresas, tá? Mas é diferente do que o investidor comum geralmente coloca. Uh, e agora eu vou entrar, vamos dizer assim, na segunda parte do vídeo, que é como melhorar a sua análise macro, né? Você investidor comum. Primeira dica é distancie-se de suas paixões, seus vieses e tente assumir uma postura mais racional. Assim, não é porque você é de direita ou você é de esquerda que você tem que fazer wishful thinking, que você tem que, por exemplo, 2026, com certeza o candidato que eu estou torcendo vai ganhar e as coisas vão melhorar. Também tem gente que é o oposto, que ele só vê catástrofe. Não é por causa disso. Tenta realmente se distanciar um pouco de si mesmo e das suas noções e observa com mais racionalidade e pensa bem assim, qual que é a probabilidade desse evento acontecer, entendeu? Depois eu poderia fazer um vídeo sobre visão probabilística. Eu acho que seria um vídeo bem interessante. Eu acho que não vou conseguir explicar tão bem aqui nesse vídeo, né? A segunda coisa, entenda como a macroeconomia de fato afeta as empresas. Isso daí é muito importante, porque as pessoas elas têm visões muito gerais, elas têm visões da macroeconomia, tipo assim, a economia do Brasil vai mal porque o presidente X vai ser eleito e não sei o quê. As pessoas têm visões muito gerais e não é o jeito correto de você fazer análise macroeconômica dentro dos investimentos. O jeito mais correto, na verdade, é você pegar os fatores da macroeconomia, né, os dados, por exemplo, a taxa Selic está em X%, o dólar, ele pode ser que suba, pode ser que caia, e você entender como que essas coisas afetam de fato as suas empresas, tá? E eu meio que vou pular um pouquinho aqui o script, né? Que é o seguinte, você tem que entender que a bolsa, ela não é o Brasil, não é que, por exemplo, o Brasil tá mal, a bolsa vai mal. Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Se o Brasil for mal, a bolsa vai mal. E também você tem que entender que as suas empresas não é a bolsa também. O que você investe não é... Você não investe no Ibovespa, você investe ali em algumas empresas que você selecionou e você tem que entender como que os fatores macroeconômicos afetam nessas empresas. Ou seja, você tem que sair dessas discussões de senso comum e você tem que entender ali, por exemplo, uma alta do dólar. As pessoas sempre associam a alta do dólar como uma coisa ruim, né? A economia brasileira tá ruim porque teve a alta do dólar e não sei o quê. Isso aí é ruim para quem? É ruim
para a população em geral, sim. A alta do dólar ela é ruim porque na hora de você comprar um produto importado, você acaba pagando mais caro, né? A alta do dólar vai ter custo também, por exemplo, em combustível de aviação, e aí fica mais caro de você fazer viagem internacional. Então, tipo assim, a alta do dólar, ela tem vários impactos negativos na população em geral, mas não significa que todo mundo está perdendo com isso. Empresas exportadoras, por exemplo, é bom o dólar alto. É bom que a sua moeda local, ou seja, o real brasileiro, esteja desvalorizado. Por quê? Os custos deles dentro do país, eles são feitos em moeda local, ou seja, em real brasileiro. E depois eles vendem em dólar. Então, nessa história assim de falar assim, o real está desvalorizando, o dólar está subindo, o Brasil está horrível, esse discurso ele faz sentido para a população em geral, mas não significa que todas as empresas vão mal por causa disso, entendeu? Então, eu estou te dando esse exemplo do dólar porque é uma coisa muito comum que as pessoas ah, elas só veem o geral e acabam só repetindo, mas elas não analisam dentro das empresas, né, o que isso daí vai afetar. Ah, e assim, para você desenvolver esse conhecimento de macroeconomia, eu vou recomendar um canal que ele não fala só de macroeconomia, ele fala de economia no geral, e uma economia de uma forma mais acadêmica, tá? Que é o canal do Rascunhos Econômicos. Esse daí é o nome do canal. Você pode anotar aí, Rascunhos Econômicos, tá? E ele é um economista de fato, tipo, acredito que já deve ter mestrado, esse tipo de coisa. Uh, e ele faz esse estudo da economia de forma mais acadêmica, não é canal de investimentos, tá? Então, ele vai falar sobre macroeconomia, fala sobre microeconomia, ele fala sobre economia financeira às vezes, mas não é canal de investimentos, nem um pouco parecido com isso. Você vai ver que é uma abordagem totalmente diferente. Uh, eu acredito que seja isso, né? O que eu tenho para falar nesse vídeo. E obrigado aí para quem tiver assistido. Valeu!